Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma exposição bíblica trazida a você pelo Seminário Bíblico Palavra da Vida. E sem mais delongas, vamos para a exposição. Convido você a abrir sua Bíblia no livro de 1 Timóteo, capítulo 3. Nosso tópico é controvertido, é complicado. Por ser a nossa paixão, a área do ministério familiar é algo que eu e a minha esposa temos desenvolvido em muitos lugares, muitas conferências. Normalmente essa série de capelas que nós temos o privilégio de desenvolver aqui, temos voltado para esse tema também. As qualificações familiares do líder espiritual. No seminário nós recebemos muito preparo em muitas áreas. Mas eu temo que nós, às vezes, negligenciamos em nosso próprio preparo para o ministério, seja como leigo, ministrando, dando aula de escola bíblica, dirigindo grupos pequenos, sendo presbítero, diácono na sua igreja, ou profissional, desculpa o termo, mas no ministério vocacional. É impressionante observar nas Escrituras a seriedade com que Deus leva a família do ministro. Recentemente, a nossa família esteve no Nordeste, ministrando durante quase 2 semanas em várias igrejas, numa região bem carente do interior de Pernambuco e Ceará. Igrejas pequenas, uma região talvez só se compara, é a região do Sul, 1% ou menos de evangélicos em vários lugares. E a nossa tristeza tremenda de ouvir história após história de problemas com líderes de igrejas já pequenas, em vilarejos, aldeias e cidades pequenas, onde todo mundo sabe os negócios de todo mundo. Em uma cidade, o pastor da igreja local espancava sua própria esposa. A cidade toda sabia disso. Em outro, o pastor decidiu trocar o modelo 1.0 da esposa para 1.02. Fazer um upgrade. E todo mundo sabia disso. Em outros casos, pastor abusando de mulheres da igreja, realizando casos, e todo mundo sabia disso. Em julho, nós tivemos a oportunidade de ministrar para mais de 200 pastores e esposas de uma denominação grande aqui no Brasil, sabendo que os pastores dos pastores daquela denominação já estão lidando com vários e vários casos de homossexualidade entre os pastores. O escândalo que isso causa, a falta de credibilidade, o estigma que se gruda em todos nós por causa desses escândalos, é muito sério. O texto de 1 Timóteo, capítulo 3, junto com Tito 1, desenvolve as qualificações espirituais de caráter, de moralidade, daquele que presume liderar o povo de Deus. O que me chama muita atenção é o número de qualificações, de características do líder espiritual que se voltam para a sua própria família. Eu vou defender hoje a tese por que esse é o caso. Vamos ler 1 Timóteo capítulo 3, de 1 a 5, onde diz a palavra de Deus, fiel é a palavra. Começa de forma muito solene. Se alguém aspira ao episcopado, a supervisão da igreja, excelente obra almeja. É isso aí, vai atrás. Vale a pena, o galardão é tremendo. É necessário, imprescindível, portanto, que o bispo supervisor seja irrepreensível. Primeira qualificação específica. Esposo de uma só mulher. Temperante, sóbrio, modesto,
hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, versículo 4, e que governe bem a sua própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. E a razão dada. Pois se alguém não sabe governar, presidir, ser o líder da própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Há muitas polêmicas nesse texto. Perguntas que não sei se vamos conseguir nesses 4 dias responder todas, mas pelo menos gostaria de dar uma base bíblica para a sua avaliação dessas questões como sendo futuros presbíteros, futuros líderes da igreja. Eu não estou falando só para os homens, não, porque em parte é esse tipo de homem que as mulheres precisam procurar e, mais ainda, no capítulo 5 de 1 Timóteo, as mesmas qualificações familiares do líder espiritual são as qualidades de caráter da mulher de Deus, qualificada para o sustento no rol de viúvas da igreja. É fascinante ver esses paralelos entre o homem de Deus e a mulher de Deus nesta carta de 1 Timóteo. Mas as perguntas, quem é qualificado para liderança espiritual? Estou usando esse termo genérico para definir diáconos, presbíteros e as viúvas que de certa forma exercem um papel de liderança na igreja no ministério com mulheres. O que a família tem a ver com liderança espiritual? Especialmente em nossos dias, essa é uma pergunta muito contundente, em que o modelo empresarial predomina na igreja, e quem se importa com a família do grande executivo? Se a igreja é um franchising, então não precisa se preocupar com sua família, mas se a igreja em si é uma família, agora é outra coisa. Pode o pastor presbítero ser divorciado e recasado? Alguém que caiu, em aspas, em imoralidade, pode ser restaurado ao ministério? Se um filho, se 2 de 4, se 3 de 6, se 1 de 12, se um filho do pastor presbítero rejeitar a fé, ele está desqualificado do ministério. E essas qualificações são só para homens? Já comecei a responder essa pergunta, não. As mesmas qualificações familiares são listadas em capítulo 5 para as mulheres. Então observem comigo. Tiago, faz um favor para mim, pode virar assim a tela, eu não fico olhando para trás. Olha quantas qualificações tem a ver com a família do ministro. Para muitos aqui, o que eu estou tentando fazer é construir cercas para evitar uma queda. Para os casados, certamente, tudo isso tem a ver já. Mas eu gosto muito de edificar cercas mais do que dirigir a ambulância. Então essas informações são extremamente importantes enquanto você visualiza, vislumbra, imagina o seu futuro ministério que começa agora. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja, é necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível. Irrepreensível serve como manchete, é um título, é um guarda-chuva debaixo de que nós encontramos 11 qualificações específicas, mas 4 das 11 têm a ver com a família do líder. A primeira qualificação, mais gritante, o primeiro vamos ver, enquanto Timóteo e Tito estão vendo quem é que pode dirigir o rebanho de Deus, é o seu casamento. Mais gritante de tudo, o que fica mais óbvio nas nossas andanças, nas nossas viagens, quando ouvimos sobre pastor fulano de tal, quase sempre a primeira coisa que se destaca é o seu casamento. E esse é o critério que Paulo usa pelo Espírito Santo de Deus. Segundo lugar, mais um pouco adiante, fala de ser hospitaleiro.
Algo que estamos perdendo em nossos dias, mas a ideia é que a casa, o lar do líder do rebanho local é uma casa aberta. Não é que não tem limites, obviamente tem. Mas é lugar de acolher missionários, evangelistas, itinerantes. Vamos ver quando alguém está dentro da casa, o pastor, líder, não tem nada a esconder. A sua vida é um livro aberto. Ele é uma pessoa desprendida. Os seus bens não são dele. Ele vive em prol do reino de Deus. Terceiro lugar. O texto diz que governe bem sua própria casa. Ainda não se diz respeito aos filhos. Isso vem logo em seguida. Mas o governar bem, literalmente a ideia do verbo aqui é de presidir. Essa pessoa é presidente do lar, é mordomo. Ele não larga tudo nas mãos da mulher, nas mãos da babá, para ser grande mundo afora. Ele pastoreia o pequeno rebanho. Interessante, nas qualificações das mulheres, mais adiante, diz que ela cuida bem do lar. Tudo começa de dentro para se expandir para fora. E essa última é a maior qualificação que o apóstolo alista aqui. A primeira, esposa de uma só mulher. E a maior qualificação em termos de palavras, de espaço investido nos versículos 4 e 5, que diz, criando os filhos sob disciplina com todo respeito. O livro de Tito, inserido aqui, diz que tenha filhos crentes. A palavra é fiéis, talvez seja mais do que simplesmente levantaram a mão no culto da fogueira. São discípulos. Porque o ministério pastoral é de fazer discípulos do Rei Jesus. Isso começa em casa e expande-se para fora. Que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados. E voltando para 1 Timóteo, e esse é o texto, essa pergunta é que norteia todo o texto. Porque a gente pode cair aqui no legalismo, numa avaliação de outros que não é o propósito do texto. Esse texto é para nós avaliarmos a nossa própria vida e nos prepararmos para termos lares assim. A pergunta norteadora aqui diz, pois, se alguém não sabe governar, mesma palavra, presidir, liderar espiritualmente a sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus? O argumento de menor a maior. Então sugiro como peneira, já para nós que estamos envolvidos em liderança espiritual ou estaremos desempenhando esse ministério, o critério, a peneira que Deus usa é de menor a maior. A pergunta que fazemos quando enfrentamos algum problema com algum presbítero, diácono, líder espiritual, esse homem deu evidências durante a sua vida, no relacionamento conjugal, na criação dos seus filhos, de pastorear o rebanho, de cuidar bem, ou não? Não é questão, perdeu 1 de 7, teve um período de dificuldade com a esposa. A característica desse homem ou dessa mulher é de cuidar bem da casa. Porque nós vamos encontrar muitos casos, e cada caso é um caso. Nós não temos mais representantes apostólicos para decidir esses casos, como no caso de Timóteo, de Tito e de Paulo. Hoje é a igreja local que decide isso. Então, por favor, uma coisa eu peço que você não faça. Você tem um pastor que está numa situação difícil familiar. Não chegue lá e fale, pastor Davi falou que você é desqualificado do ministério, tá bom? Eu não quero criar monstros aqui. Não é você que decide essa questão, é a igreja local, na sua autonomia, entre a sua liderança, que vai usar esses critérios para decidir. Quem sou eu para ficar ditando que igreja pode, não pode, pastor isso, aquilo, outra coisa? Vocês vão ter os parâmetros agora. Mas tome cuidado com isso, porque é a igreja que decide. Qual a relevância desse assunto? Já comentamos um pouco, mas o fato é que a família do pastor líder
servirá em primeiro lugar como modelo para o rebanho. Pessoas desesperadas, especialmente nessa área de família, estão procurando esperança. Nós não somos perfeitos e as qualificações não exigem perfeição. Veremos mais isso amanhã. Irrepreensível não significa que nunca errou. A ideia é que há certas contas. Todo fio solto na vida do líder é amarrado, é cortado. Pede perdão a certas contas. Segundo, porque a família é um reflexo da glória de Deus, da imagem de Deus e ainda mais da glória do relacionamento de Cristo para com sua igreja. Quem fica na frente da igreja de Jesus Cristo é um espelho do amor de Cristo para com sua igreja. Nós temos barateado demais essa posição, esse ministério de exemplo. Se a família do próprio pastor não vai bem, se o pastor já está no seu terceiro casamento, o que isso transmite de credibilidade para a nossa comunidade? Sobre a fidelidade, o amor e o mistério de Cristo e a sua noiva, a igreja. Em terceiro lugar, porque a família serve como campo de preparo. Um campo de prova. Em outras palavras, é o vamos ver do ministério. O nosso ministério começa em casa pastoreando o pequeno rebanho para depois ter credibilidade para pastorear o rebanho maior. Podemos dizer que a família é tipo academia, onde nós flexionamos músculos ministeriais para adquirir força, para enfrentar as mesmas coisas que enfrentamos em casa, só com um grupo maior. Muito do que eu acho que eu já aprendi sobre ministério pastoral, aprendi em casa. Levando meus filhos a Cristo. Discipulando os meus filhos. Respondendo perguntas da minha esposa sobre a leitura bíblica dela. Uma dúvida. Quem é que realmente Saul chamou da morte? Foi Samuel ou não? E outras coisas assim, dúvidas de salvação. Quantas horas, quantas centenas de vezes sentando na cama da minha filha para trabalhar o evangelho, pregar o verdadeiro evangelho em casa. Nós aprendemos essas coisas, Deus permite que façamos isso em casa. Mas, meus queridos irmãos, nós temos um problema muito grande. Eu quero vender o meu peixe aqui para vocês nessa manhã, iniciando a nossa série. Por que tantas famílias do pastor e de líderes são um verdadeiro desastre? Porque nós tratamos com cada vez mais leviandade essa questão da família e do ministro. Eu vou sugerir o que eu acho que faz parte do problema. É que nós transformamos a igreja numa organização e não mais um organismo. O organismo é dinâmico, vivo, contextualizado, mas uma organização é uma empresa, é um negócio. Eu nunca fiz marketing da minha família. Como nós vamos fazer marketing da igreja? Competir com a igreja da esquina? Competir com a família do meu vizinho? Esse modelo empresarial, certamente, princípios de liderança, administração, gerenciamento tem seu lugar, mas muitas vezes estamos importando pacotes norte-americanos, desculpa dizer, ofender os americanos, talvez aqui presentes, e descemos em cima da igreja só como se a igreja fosse um franchising e não uma família. E o meu peixe, que eu estou há anos, especialmente quando prego em congressos, em aniversário da igreja, é essa ideia. A igreja é uma família, não uma família, não um franchise. Gostei muito desse desenho, desculpa, não é irreverência, mas é isso que nós vemos. O modelo empresarial tomou conta. E não é isso que eu encontro em 1 Timóteo, nas Escrituras. A metáfora da família é que prevalece quando se fala sobre a igreja.
A igreja é uma grande família. Olha para 1 Timóteo 3, 14 e 15, logo em seguida. Olha o que Timóteo diz, a razão pelo qual ele escreveu esse livro. Nós já vimos isso em epístolas paulinas com os que já estiveram no primeiro ano, e nós veremos mais uma vez esse ano com o primeiro ano. Mas a razão da carta de 1 Timóteo é claramente colocada aqui. E é por isso que quase metade das qualificações para a liderança espiritual tem a ver com a família, porque a igreja é uma família, não é um franchise. Não se preocupa com tanto a família do advogado, a família do grande executivo, a família da sua secretária. Mas do pastor, sim. Das presbíteras, sim. Olha o que diz 1 Timóteo 3,14. Escrevo-te, Timóteo, essas coisas, esperando ver-te em breve. Para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder o quê? Na casa de Deus. Que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Talvez lendo esse texto a gente passe por cima, mas essa metáfora, essa ideia, a igreja é a casa de Deus, é extremamente significativa. Nós vemos essa ideia desenvolvida em todo o Novo Testamento. É tão batido que nós não levamos muito em conta mais, mas a metáfora que mais prevalece nas Escrituras pela igreja, que descreve a igreja, é família. A sua igreja local é sua família. Deus é o nosso Pai. Nós percebemos isso claramente no Pai Nosso e também em 1 Timóteo. Jesus Cristo é o noivo. Nós somos a noiva. Comentei ontem, vendo Beto estar aqui, não sai da minha cabeça a mensagem que ele pregou para alguns de nós aqui no primeiro semestre. Nós no ministério somos amigos da noiva. A nossa tarefa não é seduzir a noiva para aplaudir, para abraçar a gente como ministros. Nós somos amigos do noivo apontando. Não foi isso, Beto? Eu acertei, né? Jóia. Essa é a nossa tarefa, apontar para a noiva. Apontar a noiva para o noivo, Jesus Cristo. Líderes espirituais são como pais. As esposas, as mulheres mais velhas têm um investimento na vida das jovens que nem mães. Nós não chamamos ninguém de pai aqui na terra, Jesus falou isso, mas a função pastoral da igreja é paterna. Olha para capítulo 5 de 1 Timóteo, só para defender mais um pouco essa tese. Olha como Timóteo descreve essa ideia, quando ele dá essas ordens diversas. O modelo é família e não franchise. Capítulo 5, versículos 1 e 2. Não repreendas ao homem idoso, antes exorta-o como a empresário. Como a... Seu Haroldo gostou dessa. Como a pai. Aos moços como a irmãos. As mulheres idosas tratem como a mães. As moças como a irmãs, com toda a pureza. A igreja é uma família. Richard Baxter, pastor puritano, reformado, escrevendo o seu livro sobre o pastor reformado, disse isso: uma família cristã é uma igreja. Uma sociedade de cristãos juntando-se para a melhor adoração e o melhor serviço a Deus. Essas famílias em que esse serviço a Deus é realizado são como pequenas igrejas. Sim, um tipo de paraíso sobre a terra. Será que a família hoje é um paraíso sobre a terra? A família não é um apêndice à sua vida, ao seu ministério. O seu ministério, o seu envolvimento como filho, como irmão, como marido, como esposa, como papai, como mamãe, diz tudo sobre sua qualificação para liderar o rebanho de Deus.
é justamente no contexto do lar que o verdadeiro caráter se revela. Proponho que o reavivamento bíblico começa dentro da sua casa. Poderíamos provar isso só olhando 2 textos contundentes da palavra de Deus, paralelos, epístolas gêmeas, Efésios e Colossenses, em que Efésios diz, enchei-vos do Espírito. E Colossenses diz, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Em ambos os casos, o cristão está sendo controlado pela palavra de Deus, pelo Espírito de Deus, mas é fascinante perceber que em ambos os textos, os resultados desenvolvidos pelo apóstolo Paulo se veem no lar. É no contexto da família que manifesta-se a habitação da palavra, o controle da palavra e o Espírito Santo controlando. Não vinho, não elementos externos, não ídolos do coração. Mas a palavra de Cristo, nas mãos do Espírito de Cristo, transformando o povo de Cristo. E os resultados disso se veem no lar. Mulheres sobrenaturalmente começam a se alinhar debaixo da liderança do seu marido. Maridos, outrora egoístas, arrogantes, começam a servir suas famílias e a amar sacrificialmente como Cristo amou. Grande esse mistério, mas eu me refiro a Cristo, a igreja. Paulo fala. Filhos, outrora desobedientes, nas garras de Satanás, se alinham debaixo da ordem dos seus pais, obedecendo e honrando os seus pais. Pais não provocam a ira, mas criam com amor, com carinho, tempo de quantidade e qualidade os seus filhos. Até no contexto doméstico, servos, empregados, patrões e etc. A manifestação do Espírito se vê em primeiro lugar, não no louvorzão, não em campanhas evangelísticas, não em jejum e oração. Essas coisas têm seu lugar. Mas se manifestam no contexto da família. Amanhã nós trataremos da primeira qualificação, que é que sejamos irrepreensíveis. Dando ponte para a ideia de sermos homens de uma só mulher e mulheres de um só homem. Qualificação das viúvas que entrarão no hall de viúvas da igreja. Qualificações familiares. É onde Deus demonstra a credibilidade do Evangelho, de dentro para fora. Senhor, abençoe nosso dia, nosso clamor. Que nesses dias nós aprendamos um pouco mais da seriedade do fato de que a igreja é tua família, Senhor. E que nós somos chamados em várias capacidades para servir e preparar a noiva para um encontro com o noivo. Que o Senhor preserve, proteja os nossos lares presentes e futuros pela sua infinita graça, pelo poder do teu Espírito e da tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. E essa foi mais uma exposição bíblica. Obrigado por ter ouvido. Para saber mais, nos siga no Facebook e no Instagram, SBPV Brasil. Palavra da Vida. Teologia para vida e ministério.